agradecer aqui o convite da Vulcano, do Felipe, né, para essa apresentação. Vou falar sobre a parte microbiológica, né? O professor Neri apresentou muito bem a parte dos remineralizadores e eu acho que é bem a somar, né? É uma sinergia, onde 2 mais 2 não é 4, pode ser 5, pode ser 6, 7, né? E esse é o objetivo, então, da gente estar trabalhando com a parte microbiológica. Esse método ele foi desenvolvido pelo professor Ryoichi Yamakawa, ele é japonês, hoje, infelizmente, ele já partiu, né, em maio de 2024, mas ele deixou essa missão para nós, regenerar o planeta Terra, onde possamos viver com mais harmonia, saúde, felicidade e prosperidade, cuidando o solo e empoderando o agricultor. Então, essa foi a missão que ele deixou para nós. Como? Sendo cientistas da natureza. Então, quando eu vou lá para o campo, observar o que está acontecendo no campo, fazendo sempre uma analogia com a natureza. Então, através da agricultura, os produtores rurais que adotarem o programa Yamakawa contribuirão para reduzir a fome mundial. E aqui eu vejo, né? A gente não está aqui para vender produto, a gente está aqui para dar uma noção do que é o programa Yamakawa e principalmente neste momento onde a gente fala muito de regeneração do solo, né? Seja usando remineralizadores ou os bioinsumos, as plantas de cobertura. Então, quais são os valores do programa? Agradecer a natureza, o que acontece na natureza? Agradecer ao agricultor e nós, consultores, procurarmos facilitar a vida do agricultor. Agradecer os micro-organismos. O programa Yamakawa é um sistema de ativação da biota do solo. Então, mediante as técnicas agrícolas utilizadas, muitos micro-organismos estão dormentes no solo, estão inativos. Então, o programa é para fazer essa reativação. Agradecer as plantas, agradecer o solo. Então, quando eu vou lá ao campo, não simplesmente olhar e enxergar cifrão. Não, vamos olhar o que está acontecendo no solo, com as plantas. Elas estão pedindo socorro ou não. O solo tem que ter vida. Então, por que o solo está compactado? Quando a primeira pergunta que ele se fez, quando foi convidado a desenvolver um método de descompactação biológica. Ele pensou, se esse solo está compactado, esse solo não tem vida. Então, foi o motivo pelo qual ele trabalhou com os elementos que eu vou estar mostrando na sequência para reativar este solo, um solo equilibrado, em harmonia, e ter um pensamento positivo. Estive na fazenda do Dr. Pradella e eles até relataram, né, que o dia que eles acordam meio de mau humor, as coisas não saem direito, né? E é isso então que acontece, porque as plantas são seres vivos, os micro-organismos são seres vivos, eles sentem, eles reagem às nossas ações e nós temos que então devolvê-las, né, sempre saudável. E como que nós vamos atingir tudo isso? Através de boas práticas de produção. Então, tudo aquilo que o Dr. Neri falou está aqui, né, copiado. Ter raízes vivas o ano todo. A raiz, como foi falado na remineralização, é o segredo do sucesso, né? É a fórmula da Coca-Cola. Aumentar o teor de matéria orgânica neste solo. Por que matéria orgânica? Através da matéria orgânica, que é a comida dos micro-organismos. Faltam elementos. Então, a bactéria, o fungo, ela tende a ficar na forma inativa. E utilizar insumos somente quando necessário. Fomos a uma missão no Japão, ficamos 10 dias lá, visitando produtores, universidades, estivemos no Ministério da Agricultura do Japão, e o Dr. Yamada, né, todos conhecem o Dr. Yamada, ele se sentiu abençoado em ter participado dessa missão, porque ele conseguiu entender por que o programa funciona. Por que você ativar determinados micro-organismos vai fazer com que o solo fique saudável. Na concepção dele foi de que está ocorrendo uma inativação
dos elementos tóxicos que estão ali no solo, evitando, então, uma melhor formação das raízes. Então, a partir do momento que colocamos micro-organismos que consomem glifosato, fungicidas, ele vai fazer, então, com que haja um melhor enraizamento. Havendo um melhor enraizamento, nós vamos ter um melhor desenvolvimento de planta. Tendo um melhor desenvolvimento de planta, essa planta ela não vai atrair tantos insetos, não vai ficar tão doente. E assim, então, temos uma melhor produtividade com menos insumos. Então, este é a sequência dos fatos. Vou apresentar alguns resultados que a gente está tendo a nível de Brasil. Então, como que a gente sabe que um solo está saudável? Quando eu vou lá cavar o solo e enxergo essa situação aqui, quando chover, a água que passar por este solo, ela vai sair limpa. Ela não vai carregar os nutrientes para profundidade. Esses nutrientes são mantidos e a água se move lentamente. Ao passo que, se eu só tenho um monte de terra, né, não tem estruturação, não tem organismos, os nutrientes vão passar e vai haver, então, a erosão, o escoamento de nutrientes. Testes bastante simples que podem ser feitos para a gente avaliar os agregados de solo. Então, coloco 1 litro de água numa jarra de 1 litro e coloco a terra em cima dessa peneira aqui. Se está realmente agregada e estruturada, a água vai sair limpa, ao passo que, se não tem estruturação, essa água vai sair suja, né? Então, um teste bastante simples que pode nos mostrar como é que está o teu solo. Aqui é uma filmagem que foi feita no dia 7 de março, após 2 meses de chuva, fevereiro e janeiro choveu bastante aqui na região. Então, nessa área primeira aqui, está toda encharcada, né? E aqui a gente não tem mais encharcamento deste solo. Qual a diferença entre o começo e o final? No começo, não havíamos tratado com o programa Yamakawa. E aqui no final, a gente fez o tratamento e houve, então, a infiltração da água na lavoura e não escorreu, né, tudo para o carreador. Então, aqui são fotos, né, da mesma situação, área tratada e área não tratada. Então, na área não tratada, né, as raízes, numa inundação ou no encharcamento de solo, elas morrem, elas não conseguem desenvolver, a planta não consegue se desenvolver. É foto da mesma área, depois foi feita a colheita e plantada braquiária e o sorgo. Então, área não tratada e área tratada. Aqui também, para mostrar que aqui onde tem encharcamento de solo e erosão, o rastro do trator fica afundado, né? E aqui a gente não observa. Então, aqui foi tirada bem em cima do rastro do trator, mas a gente não consegue ver onde que o trator passou. E as plantas se desenvolvem melhor, né? Porque eu já comecei a ter uma estruturação melhor deste solo, as plantas já começaram a se desenvolver melhor e aqui onde não tratei, deu espaço para as ervas daninhas, aqui então a gente continua enxergando o rastro do trator afundando, né? Esta é uma imagem de um produtor do interior de São Paulo, Ibiúna. Ele é um dos pioneiros na utilização deste programa a nível Brasil e com praticamente 1 ano de tratado, né, que ele começou a fazer o tratamento das terras dele em novembro de 2022 e aqui foi em outubro de 2023, teve uma chuva de 79 milímetros, sendo que já estava chovendo a semana inteira e ele não observou erosão, sendo que nos anos anteriores ele observava erosão nas terras dele. E está vendo aqui, então, que o solo está bem macio, né? Fazendo, então, com que a vegetação desenvolva. Havendo infiltração da água, então, este programa está sendo adotado em várias regiões do Brasil. Lá em Petrolina, Juazeiro,
eles observaram, então, que houve uma redução de mosquitos na área de produção de frutas, né? Porque não tem mais esse encharcamento, então não tem como mais o mosquito estar desenvolvendo nas poças. Aqui, para mostrar que a raiz ela se desenvolve melhor, ao passo que se tem compactação, as raízes ficam tortuosas ou até mesmo perdendo a pivotante. E o professor sempre nos disse, façam de uma forma fácil, que o produtor consiga enxergar de uma forma fácil, né, sem ter que ficar dependendo de análises caras. Então, aqui foi feito, lá no R8, a colheita e avaliado alguns parâmetros de desenvolvimento de soja. A altura e comprimento de internódios foi uma coisa que chamou a atenção, né, que ele vem de encontro ao que o programa busca. Então, no caso da soja, o fato da gente ter internódios curtos, a planta vai desgastar menos energia e isso tudo vai, então, para o grão. A questão de massa, caule, então, tudo aqui a parte aérea, né, também se desenvolveu melhor na área tratada do que na área não tratada. Para um primeiro tratamento, a gente considera bem satisfatório, né, porque não chegou a ter questão de perda de produtividade. Então, o PMS e a produtividade praticamente foi 0 a 0. E aqui, quando a gente coloca num gráfico desenvolvido pelo Rodrigo Mendes da Embrapa, né, e a gente consegue ter um índice, né, o 0,7 é a linha de base e o 0,77, então, está me dizendo que houve uma melhora com este tratamento. Aqui é o Eduardo Martins. O Eduardo Martins, ele utilizou o kit Yamakawa no preparo do Agro Brasília. Então, como que a gente avalia essa resistência? Né? Através de uma vareta. Essa vareta pode estar com medições, né? Então, ele afundou 50 centímetros, sendo que antes dele iniciar todo esse processo, não afundava nem 20 centímetros, né? Então, ele fez 2 aplicações. E outra coisa que o programa fala é não fazer revolvimento de solo, porque quando a gente faz o revolvimento de solo, vai fazendo com que haja a desagregação daqueles agregados que eu falei lá no início. Mesmo assim, teve um bom desempenho. E aqui, então, quando foi feita a trincheira, a gente conseguiu enxergar, né? Aqui é para ilustrar para vocês a importância das plantas de cobertura, né, na estruturação de solo. Então, nessa área aqui, é onde tem milheto, braquiária, crotalária, as raízes são mais profundas e, realmente, quando a gente fez a trincheira, consegue enxergar a raiz até lá no 1,20 m. Onde foi plantada a soja direto, ela não teve esse enraizamento e não houve, então, a estruturação, a descompactação deste solo. Esta é uma área que está sendo trabalhada lá no norte do Paraná, desde março de 2023, onde foi feita a aplicação no trigo, depois 2 aplicações no feijão e agora na soja. Então, a gente consegue enxergar essa questão de um melhor desenvolvimento da raiz, né? A pivotante e nodulação na pivotante. Isso é uma coisa importantíssima e um indicador importantíssimo de que tem aeração, tem oxigenação neste solo. Por quê? Para que haja nodulação, nós precisamos de pelo menos 5% de oxigênio. Este é um produtor de arroz no Rio Grande do Sul, onde vou fazer o teste aqui na área B, porque eu não estou tendo produtividade boa. Ele estava tendo em torno de 60% da área A. E, ao final, na colheita, ele reportou que ele obteve uma produção igual da área A. E também o reporte da questão da formação de raízes. Aqui é o Ivo Frari fazendo o teste num produtor de hortaliças em Ponta Grossa. Há 54 anos ele produz nesta área, só que a qualidade da horta dele é bem
ruim, né? Não desenvolvia quase nada. E o que foi feito aqui? O tratamento com o kit Yamakawa e também com remineralizadores. Então, aqui houve uma sinergia, né? Houve um bom enraizamento e um bom desenvolvimento da parte aérea aqui, né? Dando, então, o que a gente fala dos solo saudável, fruto saudável. Esse é um outro teste que foi feito em Formosa do Rio Preto, onde tinha a braquiária, um solo bem duro, né? As raízes da braquiária não ultrapassavam aqui de 10 centímetros. Então, prepara-se a sopa da terra e o que nós observamos aqui? Aqui a estruturação, o desenvolvimento da soja foi melhor e qual que é o histórico desta fazenda? Desde 2017, ele já vem reduzindo o uso de fungicidas e inseticidas químicos. Então, vem de encontro aquela informação de que se a gente tem xenobióticos, né, os pesticidas, a gente tem que estar trabalhando mais para que haja essa regeneração biológica do solo. Então, aqui, até o professor avaliou como, vamos dizer, o estándar, né, um padrão em termos de desenvolvimento de soja. Raiz pivotante mantida, com nodulação, raízes secundárias bem desenvolvidas também, e a parte da parte aérea, com internódios curtos, bastante vagem e bastante engalhamento aqui, né? Ao passo que, na área não tratada, a gente tem aqui, então, o que a gente chama de pé de grade, internódios compridos, planta estiolada, e a produtividade, por mais que este produtor tenha semeado somente em janeiro, ele ainda teve uma produtividade melhor nesta área tratada aqui, né? E a gente já começa a ver, então, uma melhor estruturação de solo. Por que o solo começa a escurecer, né, quando começa a ter vida? Por causa do húmus, né? O húmus ele tem essa tonalidade marrom e melhor enraizamento. Este trabalho está sendo desenvolvido lá no norte do Paraná, né, pela Vivian Uemura. Agrônoma, trabalhou anos na Monsanto, na Mosaic, agricultura de precisão, mas quando ela teve acesso ao programa Yamakawa, ela se encantou e está trabalhando firme, né, com o programa Yamakawa. Então, aquela amostra que ela trabalha com a rotação de culturas e tal, fez uma primeira aplicação, mas ainda temos que trabalhar muito, porque lá no norte do Paraná é uma terra argilosa, né, 60%, 70% de argila, e em áreas argilosas demora mais para haver essa estruturação de solo. Mas ela fez essa importantíssima observação. Na área onde ela tratou, a soja bonita, sem incidência de doença, grãos uniformes. No entanto, a área não tratada, sojas doentes, né, com doença, desuniforme. Então, isso foi uma observação bastante importante feita pela Vivian. E aqui, então, um relato do que está acontecendo no Vale do São Francisco, produtores de manga, uva, banana, que são exportados. A família Hirai, Roberto Hirai, Fábio Hirai. Então, é uma região agrícola irrigada e eles estão trabalhando desde fevereiro de 2023. Uma importante constatação, né, que a gente pode até trabalhar aqui na área de pivôs, é que quando se faz essa descompactação de solo, a água se infiltra melhor, pode-se manejar a questão da irrigação. Então, eles observaram, então, que o bulbo, ele pode ser maior, pode fazer um volume maior de água, com uma frequência menor de irrigação. E, com isso, também houve uma redução no volume de água irrigada. Aqui alguns resultados obtidos através de penetrômetro. Então, aqui a laranja é com aplicação, né? Aqui inverteu, mas o azul aqui é com aplicação. E aqui, isso aqui chamou bastante atenção, porque numa área não tratada, onde eles tinham quase 9 megapascal, segundo os engenheiros civis,
Quando tem 8 megapascal, já dá para fazer uma casa em cima, né, que essa casa não vai cair. Então, tão duro que era este solo, mas eles conseguiram, então, trazer aqui até para 3 megapascal. Aqui é o Roberto Hirá, então, mostrando, né, que ele fez o replantio da uva numa área onde tinha rastro de trator. E o solo está macio, e o que ele observou também, que a uva plantada onde tinha o rastro do trator, ela se desenvolveu melhor. Que mágica que é essa? A gente observou também que se tem compactação física, tem uma compactação química. O que quer dizer isso? Um acúmulo dos nutrientes naquela camada. Os nutrientes não conseguem descer, né? Então, aquela questão de, vamos colocar calcário e gesso para o calcário descer. Mas se tem compactação, esse calcário não está conseguindo descer, né? Então, também a questão de enraizamento, raízes brancas, bonitas, volumosas, né? Até uma profundidade maior. Então, para se fazer essa trincheira aqui, demora o dobro do tempo do que fazer essa trincheira de uma área tratada. Novamente, a questão do encharcamento de solo, onde tem o rastro do trator, na área não tratada, e aqui um melhor desenvolvimento das plantas, né? E neste caso aqui, o florescimento. Se a gente tem um melhor florescimento, consequentemente, não havendo abortamento, vai haver uma melhor produtividade. Outra constatação importante é a questão da formação de cachos nos ramos de uva. Geralmente, eles vinham obtendo 20%, no máximo 25% dos ramos, produziam 2 cachos. E, com o tratamento, eles observaram que isso aumentou para 95%. Então, isso é o quê? Aumento de produtividade, né? E mais informação para aumento de produtividade, ou aumento do peso do cacho do fruto. Então, segundo a Abrafrutas, 95% de toda a uva da mesa exportada pelo Brasil sai do Vale do São Francisco, né? Então, a gente vai estar investindo realmente nesses trabalhos junto ao pessoal lá do Vale do São Francisco na produção de frutas. Outra observação bastante importante, né, também de encontro com os remineralizadores, é a questão do pH. Ele traz para a neutralidade. Então, num solo que estava mais ácido, ele elevou o pH para a neutralidade, e neste caso do Vale do São Francisco, que a gente tem solo alcalino, então em torno de 8,4, com este trabalho, são várias amostras que o Fábio coletou lá, e ele observou então que ficou próximo aqui ao 7, né? A gente faz a observação através da comparação de cores aqui, então 6,4, 6,8, 6,7. E aqui o Felipe pediu, né? Vocês voltaram do Japão, então mostra para a gente o que a gente viu lá. Aqui, então, é a comitiva na frente do Ministério da Agricultura. Produtor Ishida Farm, arroz, melancia e tomatinho. E qual foi o motivo pelo qual ele procurou o programa Yamakawa? Ele estava tendo dificuldade na compostagem da casca de arroz. Antes, ele fazia só utilizando lactobacilos e não obtinha um bom composto, né? Hoje, ele coloca na rotulagem que ele segue o programa Yamakawa. Aqui é a leira de compostagem da casca de arroz. E como que se faz essa compostagem? Coloca-se a casca de arroz, farelo de arroz, a terra da área onde ele vai pulverizar depois este composto, e pulveriza, então, bactérias fotossintéticas que são multiplicadas pelo programa Yamakawa. Então, como foram vários integrantes do GAAS, né, que é o Grupo Associado da Agricultura Sustentável, a gente até fez um uniforme, né? E tem alguém de Tocantins aqui? Tem, né? Tocantins, sempre o que nos reportam é cascalho, né? Então, como que a gente vai produzir na pedra? Este produtor, ele tinha esse cenário 20 anos atrás, quando ele começou a trabalhar nessas áreas, e com o manejo orgânico, né, material orgânico, hoje ele tem uma área fértil, né? E
Essa melancia, ela é super valorizada no Japão e saborosa, né? Que sai então lá do Ishida Farm. Sakaguchi Farm, produtor de cebola. Então, valor agregado, né? 3 cebolas, que é em torno de 800 gramas, a R$11. Então, mais de quase R$4 uma cebola, né? E o tamanho da cebola, né? É uma cebolona, não é uma cebola qualquer. Valor agregado ao produto. Então, aqui, não só a preocupação do BRICS, né? Mas os consumidores, eles sentem uma diferença no sabor, né, dos produtos, das frutas tratadas com o programa Yamakawa. Devido ao alto teor de antioxidantes, essas frutas elas duram mais tempo, têm maior vida de prateleira. E aqui, então, também valorizando o consumidor, nós trabalhamos com programa de regeneração de solo. Né? E aqui, então, o que chama a atenção é volume radicular. Aqui o girassol e aqui esse agregado de solo, ele foi tirado 2 metros da cova do melão e tem enraizamento, né? Então, as raízes vão e com isso as plantas se desenvolvem melhor. Aqui no Sakaguchi Farm, então, aquele melão, né? Cerca de R$170 um melão, vendido, eles vendem pela internet para entregar para os consumidores como presente, né? Valorização dos insetos. Então, a libélula, ela é considerada sagrada no Japão, porque ele é um inimigo natural, né? E esse produtor, então, ele coloca no rótulo que este arroz foi produzido numa plantação de arroz, onde as libélulas sobrevoam livremente. Então, primeiro requisito lá, primeiro valor do programa Yamakawa, valorização da natureza, respeitar a natureza, entender o que acontece na natureza. E também a questão das proteínas, né? Não temos produtor de arroz aqui, mas um arroz saboroso, ele tem que ter um baixo teor de proteínas. Segundo a legislação, se não me engano, é 7%. Né? E com esse programa, né, com esse manejo orgânico, com matéria orgânica e não produtos químicos, consegue-se chegar nesta qualidade. E o que este produtor fala? Reduzindo a fertilização com nitrogênio químico, ele causa um melhor sabor, porque a nitrogenação química, ele causa amargor na planta e também atração de insetos. Este outro produtor de soja, trigo, batata, ele procurou o professor Yamakawa, e qual foi o motivo pelo qual ele procurou? O trigo dele não crescia. Daí o professor falou, vamos lá cavar e ver como é que está a sua raiz, a raiz do seu trigo. Diz que só tinha 3 centímetros de raiz, né? Então, realmente não vai produzir, né? E hoje, a soja dele é isso aqui, né? Então, cabeludona, toda nodulada, né? Este outro produtor aqui, também de soja, trigo, eles fazem essa rotação com hortaliças, né? Beterraba, cenoura, outros tubérculos. E o motivo pelo qual ele procurou o programa, porque tinha muito empoçamento de água, doença, podridão de raízes. E aqui, nesse solo onde a gente está, ele tem 11,2% de humus, né? Que é a última forma de degradação da matéria orgânica. Essa cenoura aqui, a gente foi cavando e conseguimos ver que tem raízes a 50 centímetros da cenoura, e aqui, então, não é só a raiz cenoura, e sim várias radicelas aqui, fazendo o papel de absorção de água, de nutrientes, né? Fazendo essa oxigenação, e com isso diminui o ciclo de produção. Então, ele tem que até colher antes, porque senão ela cresce tanto e não tem comércio. Aqui a beterraba açucareira, então, formando torrões de raízes, né? Radicelas.
E aqui, então, foi o que marcou, né, o evento. Fertilidade da mata. Como que a gente consegue fertilidade da mata? Então, é uma condutividade elétrica baixíssima, nesse caso, daquele solo ali, 0,07 milisiemens, e alto teor de humus devido ao tratamento com compostagem, adubação verde, né? Fazendo adubação verde, os exudatos radiculares, eles vão servir de matéria orgânica para a formação dos humus e também para a alimentação dos micro-organismos, assim aumentando a fertilidade. E o que acontece? Ele já observou que se ele adiciona nutrientes solúveis, a produtividade cai. Então, como que ocorre esse processo? Tendo isso em mente. Quanto mais desestruturado está o meu solo, mais insumos químicos eu tenho que estar aplicando nesta parte aérea. No entanto, se eu tenho um solo estruturado, há esta diminuição da aplicação de insumos químicos. Isso outros autores falando, né, sobre a questão da manejo de solo. Esse aqui é uma ilustração do livro de microbiologia da doutora Ellen Cardoso e Fernando Andreotti, né, onde ele fala que num solo estruturado, né, qual a diversidade microbiana que tem neste solo. 50% dos micro-organismos fazendo essa ciclagem dos nutrientes. 6% fazendo a parte do nitrogênio, ciclo do nitrogênio, fixação biológica, desnitrificação, nitrificação. E aquilo que a gente leva para multiplicação num tanque de multiplicação representa somente 1%. Então, num tanque de multiplicação, a gente não consegue multiplicar os outros 99% dos micro-organismos do solo. E aqui a base, então, é o humus, né? O humus tem 5 vezes mais cargas negativas, então a CTC fica grudada no humus e reserva de água. Aqui nesse exemplo ele fala em 10 vezes, já vi autores que falam em 20 vezes, né? Que ele retém mais água quando tem humus. E reservas nutritivas também. Então, ali onde eu falei, aquele laudo lá fala que tem 11,2% de humus. Então, quanto será de matéria orgânica, né? Porque tem mais um certo percentual ali que é matéria orgânica. E essa é a foto, então, de um microagregado. O que é um microagregado? Ele se forma através do complexo argila e humus, né? Que se dá através das partículas catiônicas, né? Cálcio, amônia, potássio, que a gente chama de CTC. Vários complexos eles vão se grudar uma na outra como? Pela cola que os micro-organismos liberam neste solo aqui. Então, os micro-organismos do solo, ela tem essa propriedade de liberar polissacarídeos, né, que a gente chama de exopolissacarídeos. Se tem micorrização nesse solo, tem a liberação de glomalina também, que é outra cola. E se junta, então, as raízes aqui também colonizadas por micro-organismos. E é uma partícula pequeníssima, né? Isso aqui representa 50 micrômetros. Um micrômetro é a milésima parte de 1 milímetro. Então, a gente não consegue enxergar a olho nu. No entanto, vários microagregados, né? Cada bolinha dessa é um microagregado, vão se juntar formando os macroagregados. Então, aqui a gente tem os poros maiores, onde a água, o nutriente, a raiz consegue passar por esses espaços aqui, então formando os macroagregados. Aqui uma ilustração, né, de qual cenário a gente tem no solo, nas plantas, fazendo então esse manejo regenerativo, né? Plantio direto, plantio de cobertura, fertilizante orgânico, corretivos orgânicos, remineralizadores. Nós vamos ter uma riqueza de nutrientes. O teor de carbono vai aumentar, né? A matéria orgânica vai aumentar neste solo, é um solo fértil e
nós temos micro-organismos nas folhas, na rizosfera, temos a micorrização colonizando essas raízes. E se a gente faz somente um manejo convencional, somente com produtos químicos, nós vamos ter emissões de gases de efeito estufa. Óxido nitroso, ele é 300 vezes mais efeito estufa do que o CO2. O gás metano, 21 vezes, né? E não só isso, né? Com o consumo de todos esses fertilizantes também que dependem da emissão de gases tóxicos na natureza. Então, quando vai se produzir lá o NPK, existe essa emissão de gases na natureza. E qual que é a base, então, né? Se eu faço essa recuperação da biodiversidade, vai haver uma maior atividade microbiana neste solo, vai haver uma maior ciclagem dos nutrientes, essa rizosfera vai estar protegida por micro-organismos, a planta vai ficar mais resiliente e estruturação de agregados de solo, levando ao quê? Ao menor ataque de insetos, menor ataque de fungos patogênicos. Os fungos patogênicos, num solo equilibrado, elas representam menos de 1%. Ela está prevalecendo hoje por quê? Porque os benéficos, eles estão inativos ou estão mortos, devido ao uso de herbicida, fungicida, né? Então faz com que esses fungos não consigam sobreviver neste solo. O menor ataque de nematóides. Os nematóides também, nós temos 10% de nematóides que se alimentam de plantas. Os outros 90%, eles se alimentam de bactérias, fungos, protozoários. Só que se eu estou falando que este solo está estéril, não tem este alimento, então quem vai prevalecer? É só o nematóide que se alimenta de plantas. Vai haver uma maior nutrição e, consequentemente, então, uma demanda menor de insumos. Então, quando a gente fala, objetivamos reduzir custos, ter uma maior rentabilidade com a agricultura regenerativa, né? Não é simplesmente porque a gente está lá produzindo o nosso próprio bioinsumo lá na nossa biofábrica, e sim porque a natureza está conspirando ao nosso favor por estarmos fazendo ações que levam a isso. Então, o que é o kit Yamakawa? O kit Yamakawa, com a função subsoladora, né? Estruturação de solo, é a sopa do solo, bactérias fotossintéticas e leveduras que são multiplicadas para esta finalidade. A sopa do solo é aquela camada dura da terra, compactada, que a gente ferve e extrai informações dessa terra. Ela transmite informações, estimula, desperta a microbiota desta camada, dizendo, vamos trabalhar, né, que temos muita coisa para fazer. E assim recompor e reconstruir a estrutura grumosa do solo. É somente um gatilho. Posso só aplicar a sopa do solo? Não, porque ela precisa do conjunto da ópera, né? Elas trabalham juntas. Então, as bactérias fotossintéticas, elas apareceram na Terra bilhões de anos atrás, e pelo fato delas terem aparecido, começou a ter fotossíntese, ciclagem de nutrientes, e as plantas então começaram a se desenvolver. Então, o professor Yamakawa, ele partiu deste princípio. Ele buscou a multiplicação de bactérias fotossintéticas e colocando neste sistema para fazer essa reconstrução deste solo e extrato de levedura que vai fornecer alimentos para todos esses micro-organismos que vão estar se reativando. Se eu não der, vamos dizer, um alimento rico, né? Porque levedura é um alimento rico, né? Elas não vão voltar a essa ativação. E naquele campo que está já estruturando, a partir de um segundo ano, não precisa mais estar aplicando. Aliás, o objetivo é esse, não é eu ficar incorporando todos os anos este produto, né? É fazer com que eu enxerguei, teve a estruturação de solo, então não há mais necessidade de ficar fazendo esta aplicação. Então, como que eu preparo esta sopa?
Primeiro, identifico onde que está a camada de compactação. Essa identificação pode ser através de penetrômetros, né? Penetrômetro vai ficar um registro de quantos centímetros estava aquela compactação, ou através de varetas, né? Esta vareta posso até fazer ranhuras a cada 10 centímetros, como fez aquele instrumento lá do Eduardo Martins, e daí eu removo a camada fofa, né? Então, se era em 20 centímetros, eu retiro essa camada fofa e eu pego, então, essa camada dura e levo lá para cozinhar, ou na cozinha, ou no laboratório, numa proporção de, a cada quilo de terra, dá para colocar 10 litros de água. Esses 10 litros de água, ele dá em torno de 7 litros um rendimento final. Só que eu utilizo o quê? Somente 333 ml de cada componente. Então, esses 7 litros, ele dá para tratar em torno de 20 hectares. A panela tem que ser de aço inox, panelas de ferro ou de alumínio, elas vão passar para o sistema e daí vai desestruturar, vai desequilibrar a minha sopa. Então, ferve a água, coloca a terra, deixa fervendo por 30 minutos, decanta uma noite e no dia seguinte a gente faz, então, a aplicação. O fogo pode ser tanto a gás como fogareiros a lenha, né? Então, faz-se a mistura dos 3 elementos, 333 ml de cada elemento para cada hectares. A recomendação da técnica é que se dilua em 1000 litros de água. Só que a gente está vendo, né, que nas nossas condições de grandes culturas isso é mais difícil. Então, a gente tem feito testes conforme está sendo trabalhado e todos aqueles resultados que a gente apresentou é mediante essas modificações, né? Só que a gente precisa de umidade. Então, não adianta a gente aplicar agora no seco, né? Que ele não vai ter esse efeito. Precisa ter água no sistema. E algumas análises laboratoriais que podem ser feitas para a gente avaliar como que essa saúde do solo está acontecendo. Através do BioAS, então enzimas, né, arilsulfatase e beta-glicosidase, através da microscopia, avaliando quanto de fungo, bactéria, fungos benéficos, patogênicos, nematóides tem neste solo, e um teste que, por enquanto, a gente viu só um laboratório que faz, é a teste físico-hídrica, né? Então, quando a gente fala em avaliar a física do solo, então, quanto de água esse solo está conseguindo armazenar? Como que está a porosidade deste solo? Como que está a compactação? A condutividade hidráulica, então choveu, quantos milímetros consegue percolar por este solo? E a estabilidade dos agregados, que é aquele primeiro teste que eu mostrei, né, que é um teste bastante simples de fazer. Então, aqui é um laudo de um teste físico-hídrico. Então, o que a gente avalia nessa questão da capacidade de armazenamento de água? Num solo estruturado, nós temos aqui 40% é partículas, então areia, silt e argila. Os outros são poros. Criptoporos, que são poros pequeníssimos, né, abaixo de 0,002 milímetros, microporos, que estão na faixa de 0,05 milímetros, e os macroporos, que são os poros de oxigenação, onde as raízes conseguem penetrar. E os microporos, onde a água da chuva entra e ela disponibiliza depois para as plantas. Nos criptoporos, são poros tão pequenininhos que a raiz não consegue entrar e disponibilizar-se desta água. Somente as radicelas ou as micorrizas. E aqui, então, foi o laudo de uma área, peço desculpas porque tenho só o laudo da área que foi tratada, não tenho da área não tratada, mas tem algumas informações importantes aqui, né? Então, eu estou no caminho, eu estou conseguindo fazer essa estruturação, né? Nas diversas camadas do solo. Nós coletamos 5 camadas aqui, de 3 centímetros até 35 centímetros. E o que chamou a atenção aqui, que na camada mais superficial, a gente está ficando arenoso. Então, quando a gente fala de desertificação, a superfície está cheia de areia, mas lá, aos 30 centímetros,
nós temos 40% de argila, né? Então, quando a gente fala em revitalizar solo, gostaria que refletissem, né, tivessem isso, e se fizerem análise do teu solo, seria mais interessante ainda, né? Então, quanto mais superficial aqui, ela está mais densa e compactada, né? E daí, se tem compactação, o que acontece? A raiz não consegue descer, não consegue buscar os nutrientes, não tem desenvolvimento de planta, ocorre encharcamento, né? E uma série de fatos que levam a não desenvolvimento de planta. E na média está bonito, né? Então, macroporos, microporos, porosidade, densidade. Então, com mais um pouquinho de trabalho, eu já consigo melhorar este solo. O teste da condutividade hidráulica, então, nas diferentes camadas, nas diferentes profundidades, quanto de água está infiltrando neste solo? Um dispositivo aqui para fazer a coleta deste solo é colocado aqui, então, junto com um certo volume de água, onde neste recipiente tem o menisco, e a gente consegue, então, avaliar quantos milímetros de água está percolando a cada minuto. A biologia do solo, então, beta-glicosidase e arilsulfatase. Beta-glicosidase, ciclagem do carbono. Arilsulfatase, ciclagem do enxofre. Matéria orgânica. Então, não sou eu que estou falando, não é o professor Yamakawa que está falando, né? A literatura fala que, através de diversos testes, quanto mais matéria orgânica tem no solo, maior será a produtividade. Desafio grande, aumentar a matéria orgânica no cerrado, um desafio bastante grande, né? E qual a função da matéria orgânica relacionada à produtividade? Fonte de nutrientes, ele aumenta esse armazenamento da água do solo. Então, lembra que eu falei? Que o humus é uma esponja, ela consegue reter a água da chuva. Formação de agregados de solo, estimulando o crescimento das raízes, liberando compostos orgânicos que complexam nutrientes, agem positivamente sobre vários processos fisiológicos da planta, alimentar os micro-organismos e, na paisagem tropical, o grau de fertilidade se mostra mais dependente da matéria orgânica do que da fase mineral. Tirando alguns itens aqui, é um Ctrl+C, Ctrl+V do que o professor Nereu nos mostrou, né? E aqui, então, a questão da microscopia do solo, né? Então, aquilo que eu já falei, a questão de percentual de micro-organismos patogênicos, de nematóides patogênicos, e este solo, então, a gente tem que trabalhar muito ainda, né? Porque para eu poder colocar uma soja neste solo, o ideal é que a proporção fungo-bactéria fosse em torno de 0,7 a 1, no entanto, ainda está 0,023, tem muito pouco fungo devido ao uso de fungicidas neste solo, né? Então, primeira coisa, diminuir fungicidas, colocando esses micro-organismos que têm essa capacidade de consumir esses produtos químicos e assim melhorar este solo. E aqui a reflexão final, se eu tenho um solo coberto com vegetação, as plantas fazem fotossíntese e libera oxigênio para a atmosfera. Ao passo que, se eu tenho aquele solo descoberto, né, na entre-safra, o que vai estar acontecendo? Vai estar perdendo CO2. Né? Então, quando a gente está falando de fixação de carbono, sequestro de carbono, temos que ter essa figura em mente para realmente atingir o objetivo. Então, novamente, a Terra não nos pertence, nós emprestamos das futuras gerações. Então, temos que pensar nos filhos, nos netos, dos bisnetos, que eles vão ter que ter solo. Existem relatos que daqui a 50 anos, se a gente não fizer nada, nós não teremos mais solo cultivável, né? E aqui, então, vocês podem nos acompanhar através do Instagram, do Facebook. Nós temos aqui grupos de WhatsApp, né? Quem tiver interesse pode me procurar para acompanhar. Nós temos aqui uma biblioteca com artigos relacionados ao programa Yamakawa, vídeos, fotos, experimentos, né, que o pessoal faz e nos reporta.
E aqui, então, o Pedro Cano, ele é o responsável, o professor designou o Pedro Cano para fazer essa difusão do programa Yamacal a nível da América Latina e a multiplicação das bactérias fotossintéticas e leveduras. Sakai Kuroda, ela é do Yamakawa do Japão e ela faz essa intermediação, ela intérprete fala 11 línguas, então essa intermediação entre nós, brasileiros, e os japoneses. Então seria isso, né? Depois a gente abre para perguntas e respostas.